Alô Brasil do Agro e dos Negócios, estamos de volta com a nossa programação do podcast Agronegócios do Brasil Verde e Amarelo, do Brasil que produz, que alimenta o mundo, que gera empregos, gera renda e desse agronegócio fabuloso que fomenta a nossa economia aqui em Jataí, em Goiás, no Brasil e também ajuda com essa grande contrapartida na produção de alimentos. Esse Brasil aqui, verde e amarelo, que a gente quer que perpetue por muitas e muitas gerações ainda. E nesse contexto todo, o agronegócio tem um papel principal, preponderante, está na vanguarda aí da produção de alimentos e isso coloca o Brasil também em uma situação privilegiada e acarreta ao homem do campo, aos profissionais do agro, uma responsabilidade imensa também, que é de produzir cada vez mais e melhor. Afinal de contas, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas aproximadamente dependem do agronegócio brasileiro. Para nós é sempre um privilégio abrir essa grande janela do agro para a sociedade brasileira e o nosso intuito principal quando criamos aqui o podcast é justamente mostrar o verdadeiro agronegócio brasileiro. Quem faz o agro, quem são as pessoas, empresários do campo e da cidade que estão ligados direto ou indiretamente a essa que é a principal atividade da economia brasileira. E sempre com uma força muito especial para levar essa programação ao ar na segunda, na quarta e na sexta, no nosso canal no YouTube, também lá no Instagram, da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, o braço forte do homem do campo, do Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do agro, da Altec, trabalhando juntos por um planeta de abundância, da Casa Carlone, da Fênix, gerenciamento de compras agrícolas, do Cicobi Coprem, cooperativa de crédito genuinamente jataiense, e da Protec Produtos Agrícolas, agora também presente aqui no sudoeste goiano. É sexta-feira, dia 10 de fevereiro, nós estamos no CCAJ, o emblemático prédio, o centro comercial do agronegócio aqui no coração de Jataí, transmitindo para o Brasil e para o mundo as informações que geram valor para o homem do campo. E o nosso tema escolhido hoje é a tecnologia de soja e o que ela pode mudar na produtividade, o que ela pode agregar na produtividade das lavouras. Os nossos convidados: o Gilvano Pereira da Silva, gerente comercial da Unigel, e o Charleston Pessoa, representante técnico de vendas na região de Jataí, também da Unigel Sementes. Uma satisfação recebê-los aqui pela primeira vez na programação do podcast Agronegócio. Espero que a gente possa trazer uma prosa aqui muito legal, muito boa, trazendo informações para o homem do campo, para as pessoas também que gostam do agro, acompanham o agro e podem ter um pouco mais de conhecimento com a participação dos senhores. Gilvânio, bom dia a você primeiramente, seja bem-vindo. Bom dia, Peterson. Bom dia aos seus seguidores, bom dia a todos que estarão nos acompanhando, estão nos acompanhando. Muito bom dia mesmo, obrigado por nós estarmos aí mais uma vez juntos. Temos aí uma longa caminhada aí já de conhecimento aí. Com certeza. Nas rádios e agora nesse novo modelo aí que é o podcast. Muito bem, Charleston, o nosso amigo Shaolin, popularmente conhecido, Shaolin, o cara que tem as manhas, Bem-vindo, Shaolin, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia a todos que nos assistem aí nesse momento. Um prazer, como o Giovanni falou, estar aqui na presença de todos vocês novamente. Muito bem, a gente até falou na questão do bom dia e tal, porque o programa hoje a gente gravou, com a equipe técnica da Unigel, que tem compromisso também logo mais, então o programa hoje não ao vivo, mas como o programa está no YouTube, ele é um programa perene que fica lá para ser acessado quando e como o produtor quiser, ou quem tem interesse nesse nosso bate-papo aqui de hoje. E aproveitando já, a gente dá uma olhada para a janela aqui do CCAJ, 10º andar aqui no Centro Comercial do Agronegócio, e observamos esse céu aí com bastante nebulosidade, até fugindo um pouquinho do tema principal, que é a questão da tecnologia da semente de soja em si, mas estamos em plena colheita, Gilvânio? Isso traz um pouquinho de preocupação também, de um certo modo, traz um pouco de tranquilidade também para quem já está implantando a segunda safra, porque o agro realmente ele é muito dinâmico, as coisas não param, uma celeridade tremenda, uma dinamicidade incrível que só o agro tem, colhendo, plantando e o produtor já de olho nos produtos para a safra que vem, a comercialização, é mercado externo, uma série de informações que o produtor tem que estar conectado. E nós temos esse privilégio de ter esse clima aí maravilhoso que propiciou, inclusive, Giovanni, uma recuperação dessa soja que a gente até não esperava, porque tivemos aí um veranico bastante forte em novembro, mas isso mostra que essa tecnologia que está embutida lá na semente também tem o seu papel fundamental nessa recuperação, Falando um pouco assim, hoje as tecnologias disponíveis para a produção agrícola no Brasil, elas são, vamos dizer assim,
bem completas. Desde a parte do melhoramento genético até toda a infraestrutura, tudo aquilo que engloba o momento de produzir. Então, assim, o clima, realmente em novembro, ele trouxe uma preocupação. As variedades que estavam naquele momento, as variedades precoces, elas passaram por um estresse maior. Sim. Teve situações aí que, no mínimo, ficaram com 20 dias sem a presença de chuvas. Os materiais depois, médio e os tardios, eles têm um período maior de recuperação. E aquele momento ali da estiagem em novembro, ela foi muito no início da cultura, no período juvenil, que a gente chama da cultura da soja. Então, isso depois vieram a normalização das chuvas e veio aí a trazer os resultados que hoje a gente já está colhendo eles, né? Altíssimas produtividades. E o que fez nas variedades precoces foi o alongamento do ciclo. Isso ocorreu mesmo aí em torno aí de 8 a 12 dias. Certo. Mas agora o momento da colheita agora é um momento que sempre é assim, né? Tem o período de chuva, 2, 3 dias, inverna, depois abre. Mas o importante é, igual você falou hoje, aqui nesse momento, na abertura do programa, é o tamanho do agronegócio. Hoje, qualquer fazenda nesse cerrado nosso, ele tem estrutura para qualquer brecha que ocorra de tempo aberto, ele faz aí uma colheita de grande volume. Verdade. Muita máquina no campo, produtor altamente tecnificado, sobrou uma brechinha, 3, 4 horas no dia, a máquina entra e acaba fazendo um grande volume de colheita. Falando em clima ainda, nós estamos numa situação privilegiada se a gente observar o sul do país, a Argentina. Ontem o Crop Tour do Grupo Laboro, com Notícias Agrícolas, está fazendo ainda uma visita aí, né, na grande área produtora da Argentina. Deveremos ter uma safra de soja abaixo dos 40 milhões de toneladas lá nos Hermanos, né? O sul do país também prejudicado novamente, tanto com soja como milho, e o produtor que agora está no momento aqui, que olha para o mercado e vê de repente um preço não tão atrativo, de repente isso traz uma certa esperança para ele, que com essa frustração da Argentina, mesmo com uma superprodução brasileira aqui de mais de 150 milhões de toneladas, poderemos ter talvez preços melhores lá na frente. São as situações que estão martelando a cabeça do produtor também, né, Gilmar? A única situação é aquele que neste momento não tem uma estrutura para armazenagem. Claro. Aí ele tem que fazer essa entrega em algum armazém gerais ou fazer uma venda antecipada, aí ele vai ocorrer a situação de preços baixos nesse momento, né? Mais baixo do que o usual aí dos 3 últimos anos. Se ele tinha contrato para cumprir uma coisa, agora se não tinha, às vezes ele está num momento assim de bastante dificuldade de fazer a valorização desse produto dele. Muito bem. Shaolin, o Giovanni falou na questão das cultivares, você que é o representante técnico de vendas, que também está acompanhando essas escolhas do produtor, das variedades a serem colocadas na lavoura e tal. Acho que a gente tem uma característica hoje aqui de plantio de ciclo médio aqui em Jataí, né? Especial em Jataí. Eu acho que o que está mandando no campo hoje é o ciclo médio, né? Exatamente, Pedro. Essa palavra que o Giovanni deu no início aí esse sofrimento que as precoces têm, seja em qualquer adversidade, né, seja uma estiagem maior ou seja um problema mais acentuado de chuva, as precoces elas sentem mais, né? E diante disso, nos últimos anos, o produtor sofreu muito no plantio das precoces, né? E ao longo do tempo, dos anos, eles vieram migrando então para as variedades de ciclo médio, que dá uma segurança maior, né? Sim. Tanto na parte de ciclo, né, quanto na parte do teto produtivo, né? Então já está aí, hoje nós estamos falando de variedades de ciclo de grupo de maturação, algo em torno de 7.2, 7.3, nós estamos falando de ciclos de mais ou menos de 110 a 115 dias, né? Esse ano, conforme o Giovanni citou aí para nós, é um ano atípico, nós estamos vendo que por conta da estiagem lá de novembro, e por conta também dos nublados agora do mês de janeiro, as variedades tiveram um alongamento aí na média de 10 dias, né? Então serviu para todas as variedades. Então
os grupos de maturação hoje para nós, eles ficaram um pouco perdidos aí diante dessa oscilação climática toda, né? Perfeito. Mas Jataí, por questão de segurança, e eu acho que não só o Jataí, acho que o nosso entorno aqui também, está tendo por preferência as variedades de grupo de maturação de 7.2, 7.3, aí nós estamos falando de Domário 7.3 e 7.5, né, que hoje seria uma das variedades mais plantadas dentro do município de Jataí, fechando aí hoje na casa de 115 dias, né, para o nosso cliente, com uma segurança de produtividade muito alta. Né? Ok. Giovanni, o Chaulin fala na região de Jataí. Nós temos aqui, vamos chamar da grande Jataí, hoje a gente está se tratando de produção de soja. Jataí, Caiapônia, né, Piranhas, áreas marginais do município que abriram agora também, que eram áreas tradicionais, né, de pastagem, terra degradada e tal. E dentro, né, desse, vamos imaginar aí, sei lá, 1 milhão de hectares, né, nós temos inúmeras realidades, né, solos mais arenosos, solos mais férteis, né, precipitações pluviométricas, altitude e tudo mais. Isso deve ser um desafio gigante, né, para uma empresa como a Unigel, né, ter cada vez mais cultivares, mais materiais que sejam posicionados especificamente para cada região. Como é que vocês lá da pesquisa e tal focam nisso, né, durante o ano, Giovanni? Bom, vamos assim por parte. Vamos por parte. Essa questão das regiões periféricas que você disse, hoje a gente tem tecnologia para estar nesses locais. Certo. Um exemplo, né? Antigamente, 15, 18 anos atrás, a pessoa ia fazer uma abertura de área. Era aquela receita prática. 3, 4 toneladas de calcário, gesso era pouco, e logo buscava alguma variedade que era possível de dar certo. Vamos trazer isso para uma realidade dos tempos de hoje. Hoje a gente tem uma disponibilidade de tecnologia muito alta para isso. O que vai hoje limitar realmente estas questões aí de áreas mais periféricas é só o volume hídrico mesmo. E hoje a estrutura de máquina, de equipamentos para fazer estas aberturas estão muito acima do que era uma realidade lá atrás. Pois bem, como que é o planejamento para atender estas regiões? Lógico que estas aberturas, estas regiões que hoje estão sendo fronteiras dentro desta macro regiões aí de 1 milhão, 1 milhão e 500 mil hectares, que você abrange Chapadões, vai para o lado de início do Mato Grosso, todo obtentor ele tem no seu desenvolvimento, na sua pesquisa, variedades precoces, ciclo médio e ciclo tardio. Igual o Charlson falou, as cultivares são separadas pelos grupos de maturação. Então, uma variedade na região de Campo Grande, o que mais se planta lá é X grupo de maturação, vamos se dizer 6.8. Certo. Quando a gente fala grupo de maturação, é tudo em relação à latitude que passa, que a gente trabalha. Então, a região aqui, o grupo de maturação seria o 7.2, 7, 7.3, o grupo mais viável aqui em torno de 112, 115 dias. Para uma região de Piranhas, aí você já pula. Você vai para um grupo de maturação 7.8 e assim sucessivamente. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais necessidade o grupo de maturação vai ser alto. Então, o obtentor ele tem vamos falar assim, este cardápio para estar oferecendo para o multiplicador. A Unigel ela não produz tecnologia e nem produz variedades. Ela não desenvolve, ela não faz o melhoramento genético. A Unigel, todo o setor de produção de sementes no Brasil, o nome é multiplicadores. Perfeito. Ok? A gente recebe, adquire as sementes básicas, você faz o plantio e aí ocorre a multiplicação. Então, mediante a demanda comercial que você tem dentro da empresa, você faz o planejamento para sustentar depois a comercialização. Então, primeiro você tem um cardápio que o obtentor te oferece. Okay. A Unigel ela tem que ter um planejamento comercial
para absorver essa demanda que a área comercial oferece para a área de produção fazer esta multiplicação. Nós temos o que hoje aí, Giovanni, dentro dessa questão de tecnologia? A iPro, Extend, Intacta, o que é que está... Olha, no Brasil hoje a gente tem disponibilidade, vamos falar assim, dos materiais convencionais, ok? Que oscila muito o interesse, depende muito do mercado europeu, certo? Né? Então, tem esse mercado. Nós temos as cultivares RR, que só para ter uma referência seria uma Desafio, uma 7337 certo. RR. Nós temos aí a Intacta 1, né? Que ela tem a parte dos herbicidas, né? O glifosato normal, conhecido como Intacta 1. E agora, dentro de 2 anos atrás aí, entrou no Brasil, a gente chama de Intacta 2. Nós temos 2 plataformas que oferecem esta biotecnologia, que é o caso aí da antiga Monsanto, Bayer, que hoje, né, que tem a parte de tanto de biotecnologia para as lagartas quanto para o manejo de ervas daninhas. Então temos aí mais ferramentas para serem utilizadas. E nós temos a Corteva, né, que é a antiga Dow. Você tem uma outra plataforma de biotecnologia para lagartas e também para a parte de herbicidas. Então hoje a transição vai ser para Intacta 2. Intacta 2. Sim, né? Porque tem o teto mais produtivo. Toda biotecnologia, todo lançamento, todo o melhoramento genético, ele tem como cheque o material que está no mercado. Só se vai se lançar uma cultivar se ela teve um ganho em cima daquele material que é o comparativo. E com certeza, se a gente fazer um comparativo de produtividade de convencional para RR, teve um ganho de produtividade. Da RR para Intacta 1, o ganho foi muito alto. Em tudo, manejo, e às vezes as pessoas entendem um pouco equivocado isto na sociedade. Se não fosse o transgênico hoje no mundo, eu tenho quase que convicção que não haveria produção. Haveria uma produção, mas muito baixa. Muito baixa, né? E o valor agregado que esta produção estaria deixando no mercado era baixo. Isso pode-se crer certeza. O transgênico ele é uma necessidade para a humanidade. É fundamental, né, que a gente traga pessoas com conhecimento, né, como é o caso do Giovanni e outros tantos mais que têm já uma bagagem justamente nessas questões mais delicadas, aí, sustentabilidade, ambientais, tudo mais, porque há essa necessidade de mostrar realmente o que é o agronegócio, não aquilo que a grande mídia propaga, às vezes aí traz como desinformação, acaba trazendo, criando situações que jogam parte da sociedade contra o agronegócio brasileiro, que o agro é o vilão, que ele polui, que ele coloca veneno na lavoura e não defensivos agrícolas e tal. E essas tecnologias aí, né, embarcadas nessas sementes e tudo mais, quando mostradas realmente a realidade dessas para a sociedade leiga nessa questão, isso aí é muito salutar, é muito bom, né? Agora você imagina assim, um mercado de cultivares convencionais. Sim. A quantidade de defensivos que teriam ter sido aplicadas para o controle de lagartas, vamos falar só mais de lagartas, ok? Altíssimo. Nós não íamos ter a escala que temos hoje, de forma alguma. A parte de ervas daninhas, ia ser muito difícil fazer esse controle. Então, assim, infelizmente, tem espaço para as pessoas escrever o que querem, certo, e comentar o que querem, mas de uma forma sem conhecimento. Eu falo assim, será que as pessoas que estão hoje lá nos grandes centros conhecem um agronegócio na região de Goiás? Será que ele foi numa cidade que é do agro? Será que ele foi na 163 ver que aquilo ali no Mato Grosso é um Brasil totalmente diferente? Então, assim, e o importante, Peterson, é que o agronegócio ele não é em cima da cultura lá do campo. Tem dia que eu fico olhando assim na Unigel, o tempo todo assim, você vê lá o cara da alta elétrica, entendeu? O cara da internet, sim, ele tá lá, você tá me entendendo? Caminhão alugado,
é a necessidade de um quiosque, é a necessidade do pedreiro constantemente, a quantidade de cimento que tem que se produzir para as grandes obras. Então, assim, é uma cadeia muito grande, mas às vezes as pessoas não entendem. Agora, assim, quando você adquire uma máquina, não é só a questão da máquina. Para pensar a quantidade de pequenos equipamentos. É toda uma cadeia, né, Gilmar? É toda uma cadeia. Tem desde a pequena mangueira lá, do primeiro sensor, até chegar ao plástico de uma plataforma. Então, assim, no Brasil, o agronegócio, ele atualmente, ele tem uma responsabilidade muito grande econômica e social. Eu arrisco a dizer que você pode chegar para qualquer empresário, comerciante, né, que de repente seja contra o agro, ou fale mal do agro, e faz uma proposta para ele. Fala o seguinte: somente deixa a sua empresa aqui aberta a quem não está ligado ao agro direto ou indiretamente. Essa pessoa estaria fadada à falência no primeiro mês, porque se a gente imaginar em Jataí, né, um comércio, uma empresa, né, que funcione, que sobreviva financeiramente falando, sem depender de alguém que atua no agro, não tem como a gente imaginar isso, né? O agro é presente 100% aqui das nossas ações, né? Isso eu te garanto que se a gente tiver uma economia aí, o mínimo estorvada, vamos falar dessa forma mesmo, e segurança jurídica, segurança econômica, né? Não esse susto que a gente leva aí de BNDES suspender as linhas, né? Isso traz insegurança para investimentos. Com certeza o pacote tecnológico que está vindo, Peterson, vai dar sustentabilidade para as pessoas ir buscar fronteiras que ainda não eram utilizadas para a produção de grãos. Hoje você tem desde a soja, você já vem com milho, você vem com algodão, hoje você tem as culturas de inverno. Onde é que se pensava que uma parte do Vale do Araguaia ia trabalhar com gergelim? Isso aí antigamente tinha aquela pessoa que plantava ali a cultura do gergelim muito pequena. Hoje não, é escala industrial e com alta tecnologia. Nós temos hoje as culturas de inverno, os blends, isso tudo é um pacote tecnológico. E isto vai dar sustentabilidade para estas regiões que a gente, num modo assim, chama periféricas. Mas eu acho que o nome nem isso não é mais usado. Eu acho que não cabe isso, pelo potencial que são estas regiões. Até o Canal Rural fez matéria ontem falando sobre o norte do Mato Grosso e pegou como exemplo áreas degradadas de pastagem, de pecuárias extensivas de muitos e muitos anos, algumas até já praticamente abandonadas, que estão se transformando hoje também em grandes celeiros da produção de grãos. Isso é uma realidade. O Brasil começa a avançar para essas áreas e, o mais importante, sem derrubar uma árvore, né? Contestando tudo aquilo que é propagado erroneamente pelas ONGs internacionais, por outros países aí afora, que a gente sabe tem outros interesses aqui no Brasil, e por até pessoas ligadas ao atual governo, como é o caso da própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ministro do Desenvolvimento Agrário, que se colocam como pesos, vamos assim dizer, né, para o agro, tentando travar o agro, tentando segurar o agronegócio, né? Quando a gente tem um momento em que o Brasil se coloca novamente como protagonista, é quem pode avançar na produção, né, quem pode cada vez mais elevar os seus tetos de produtividade. Infelizmente, a gente vê dentro do próprio país pessoas que estão ligadas ao governo, que deveriam dar um apoio mais substancial ainda, criando empecilhos para o agro. Mas, como o produtor rural sempre fala, Giovanni e Shaolin, nós já passamos por momentos talvez até piores que isso. O agro sobreviveu, né? O agro não para, o produtor é aguerrido, as empresas estão aí dando todo esse suporte, mas nós temos também no outro lado ter uma contrapartida política para o agro, né? É fundamental, como a gente tem hoje aí uma expectativa muito grande em cima da Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem mais de 300 integrantes, deputados e senadores, que devem respaldar as ações do Ministério da Agricultura, visando o quê? Blindar, de certa maneira, o agronegócio de algumas ações governamentais que possam vir a prejudicá-la. Foge até um pouquinho do nosso tema aqui, mas hoje não tem como você falar em agro também sem falar um pouquinho de política, porque essas ações políticas atingem diretamente taxação do agro, preço do diesel,
ações que barram a criação de novas tecnologias, que impedem o uso de carbendazim, por exemplo, e similares, né, que está acontecendo hoje também já em alguns estados do Brasil. Enfim, estamos suscetíveis a ações políticas também, Giovanni. Às vezes é bom a gente tocar num assunto que países vizinhos do Brasil, nossos irmãos aí, a Argentina, as empresas saíram da Argentina, é o caso da GDM, e vieram para o Brasil. Por quê? Insegurança naquele país. Como que é que vai se investir em tecnologia, na expansão dos trabalhos, se não ocorrer a segurança? Então, hoje nós temos empresas, é o caso de multinacionais, que deixaram de desenvolver pesquisas na Argentina pelo fato da insegurança, segurança das leis. Se você desenvolve qualquer tecnologia, desenvolve qualquer equipamento, você tem o direito de cobrar royalties, ok? Claro. Tem. Eu sempre brinco. Hoje existe, vamos dar nome aqui, existe a Hilux porque existiu a Bandeirantes, entendeu? Não tem, e o cliente, o produtor, todos nós temos que entender que aquela Bandeirantes vendida lá atrás, ela sustentou a pesquisa da Hilux de hoje. A gente poderia colocar, não sei se vou dar um exemplo esdrúxulo ou não, mas nós temos hoje uma Intacta, por exemplo, que a gente teve lá atrás uma Engopinha, alguma outra coisa. Claro, você entendeu? Por mais que a cobrança dos royalties era um pouco menor, mas imagina a estrutura que se tinha. A estrutura, vamos falar estrutura mesmo, predial, física, mas tinha foi construída uma estrutura de pesquisa, uma linha de trabalho. Certo. E às vezes a gente encontra uma certa dificuldade do produtor querer entender isso daí, entendeu? Só existe hoje um equipamento top de linha porque existiu o trator lá atrás sem cabina, entendeu? E às vezes as pessoas, eu acho que tem uma certa dificuldade de compreender isso daí. Eu sempre brinco assim, você não chega numa loja ou em uma concessionária para comprar um carro de 2018. Você vai comprar o carro de 2023. Verdade. No caso, eu estou falando de um carro, uma pessoa que vai comprar um carro novo, ok? Mas assim, não adianta. Você pega aí os nossos smartphones, né? Imagina os primeiros celulares que surgiram. Saiu do tijolão para lá. A pessoa andava até meia pensa, né? Com aquele negócio, né? Hoje aí a tecnologia que a gente tem. E isto, a gente fala assim, o bate-papo às vezes não tem muito a ver a produção de semente de soja com o momento político. Olha, é uma cadeia, né? Se há investimento, se está produzindo, o Brasil vinha crescendo 1,2 milhões de hectares por ano. Qual que é a segurança agora para abrir isso daí? Eu acho que no primeiro momento pode existir, mas se for ficar criando aí alguns empecilhos, algum susto, isso vai diminuir, claro, né? Então, assim, para que nós, os sementeiros, aqueles que produzem semente de soja, venha ter condição de estar investindo, que todo ano é investimento, e todo ano muda-se o cenário, ele precisa dessa segurança, mas ele só vai produzir se houver uma demanda do campo. O campo precisa dizer para o setor que produz semente de soja que precisa de volume. Perfeito. Minha tela apagou aqui, também deu um susto, acho que acabou a bateria do meu notebook aqui, ver se eu consigo restabelecer já. Bom, o Giovanni falou em questão de investimento, é primordial para todos os setores, não é diferente também, né, no setor do agro, aliás, é muito mais importante. E a gente conhece um pouco da história também da Unigel, desse comprometimento que o grupo tem, o Sérgio, o Garcia, o Fausto, né, o grupo Unigel, num todo, em cada vez mais buscar essa possibilidade de estar investindo, de buscando cada vez parcerias mais sólidas, né, que possam entregar um produto final que atenda a expectativa desse produtor, cada vez mais exigente, cada vez mais tecnificado. Então, tipo, a Unigel, é claro que não parou, mas de maneira alguma pode parar no tempo também, né, Giovanni? Fazendo uma linha do tempo, assim, a Unigel é uma empresa de pessoas aqui da cidade de Jataí, empreendedores, né?
por mais que o início, as terras, né, são no município de Chapadão do Céu, mas assim, as pessoas, quem que é dono da Unigel? Não, são 3 goianos rachados mesmo, você está me entendendo? Aqui de Jataí, que tinha suas bases ali nos Chapadões. A questão da Unigel, ela acompanha esse mercado, ok? As necessidades. Hoje, mostrando para os nossos ouvintes aí, a Unigel ela tem 6 bases de produção de sementes de soja. Nós temos Chapadão do Céu, temos 3 unidades no Mato Grosso, 2 ficam na Serra da Petrovina e outra no município de Rondonópolis. Nós temos a Lagoa da Confusão, certo. Nós temos, que é no Tocantins, que é um projeto verão e inverno, produz semente de soja nessas 2 estações, e em Campos Lindos, no Tocantins. Temos aí uma proposta de uma nova unidade na região de Chapadões, que vai ser em Chapadão do Sul, porque tem a questão ali de Estado e a questão da tributação hoje nos dá, como se diz, base para a gente ter uma produção em Chapadão do Céu e vai ter esta produção em Chapadão do Sul. Né? Temos aí uns estudos para produzir as sementes aqui no município de Jataí, falta fazer alguns alinhamentos, mas o porquê destas bases não serem um local só? Pela diversidade da necessidade de atender a diversos mercados. E você diminui o risco também de fazer uma produção concentrada. Então, assim, o objetivo cada vez mais é produzir no Mato Grosso as cultivares que são demandadas para aquela região. Está mais perto do mercado consumidor. Mais perto do mercado consumidor. É o mesmo fato das 2 unidades no Tocantins. Diminui essa mobilidade de trafegar sementes aí de um lado para o outro. Então, assim, além dessas estruturas, a empresa hoje ela também tem um desenvolvimento de mercado para dar sustentabilidade para todos os RTVs, que é o caso do Charleston, e tem uma outra parte que demanda muita atenção e muito trabalho, que é a parte da qualidade. Né? Porque a produção de sementes ela é um organismo vivo. É diferente da produção de simplesmente desse copo aqui. Eu vou fazer ele aqui, vou deixar ele ali e não vai perder a qualidade. Não, a gente trabalha com um material que é orgânico. Né? E isso demanda todo um critério de qualidade para que isto possa ser armazenado e depois de 7, 8, 9 meses fazer a entrega dessa semente com um padrão de qualidade alto, para que se estabeleça um campo também com padrão alto. Até, acho que vale frisar também, Chauri e Giovanni, que é óbvio que a Unigel não é feita só de tecnologia, é feita de pessoas também. Né? A gente sabe que há uma preocupação bastante grande do grupo, uma atenção, né, do Sérgio, do Fausto, do Garcia, de cada vez mais montar uma estrutura de pessoal super qualificada, visando atender com excelência os produtores, os clientes e poder levar a informação, aquela informação que agrega valor, informação de profissionais que quando chegam para um grupo aí de produtores, para uma empresa rural, para discutir, para posicionar variedades, cultivar e saber aquilo que também está falando. Então há essa preocupação também em ter lá no grupo da Unigel pessoas qualificadas, né, Chauri? É exatamente isso, Pedro. É o que o Giovanni vem falando aí, né? Que um dos nossos pilares é o treinamento, é o foco em pessoas, nos nossos colaboradores, né? Nós precisamos ter pessoas que tenham know-how e exige um conhecimento muito grande, né? Toda a cadeia do agronegócio, conforme nós estamos conversando aqui, ela evoluiu tanto que ela não permite mais você ter um conhecimento mediano. Sim. O seu conhecimento hoje ele tem que ser altíssimo, desde lá da produção lá no campo, né, Giovanni? Desde dos nossos estagiários, dos nossos técnicos que estão lá fazendo as nossas pré-colheitas hoje, né, que estão aí no campo, eles até o mais alto escalão tem que ter um know-how muito grande, porque para você atender todas as etapas do processo não se permite erro, e para isso é uma constante evolução, são treinamentos, né, são investimentos, né, Giovanni? Aí o Giovanni acho que tem um know-how maior que eu para dizer, são contratações que têm que ser feitas e consultorias, né, Giovanni, para nos ajudar em tudo isso, né? Eu sempre digo, e não deixo de dizer isto, as mudanças existiram, estão existindo e vão continuar.
O que a gente tem que fazer é estar apto a fazer estas movimentações. Então, hoje, assim, o que tem disponível de treinamento, o que tem disponível de tecnologia na questão da produção de semente de soja, a gente oferece isso para todo o corpo técnico da Unigel. Um dado muito interessante, hoje a marca Unigel, Peterson, ela emprega 1.300 pessoas. 1.300 já. Tanto boa, na área da produção de sementes de soja, tem a produção de arroz na várzea, no verão agora, na região de Lagoa da Confusão, quanto nas suas fazendas agrícolas. Nós gestores temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos 1.300 pessoas que estão ligadas a esta marca. Qual que é o legado que eu estou deixando para esta sociedade? Sociedade que eu digo dentro da marca Unigel. A responsabilidade social dentro da empresa. Uma responsabilidade social. Nós que estamos aqui mais na ponta, que é buscar sempre a inovação, buscar sempre as cultivares melhores, oferecer para o cliente um produto bom, um serviço bom, nós estamos carregando todas estas pessoas. Tudo faz parte de um trabalho. Então, assim, hoje nós temos uma dificuldade no mercado, que é a falta de mão de obra especializada. A gente está falando muito sobre isso. Eu toda a vida fui avesso a essa questão que tem tantos milhões de desempregados. Eu acredito que tem uma boa parte que não se qualificou. Não se qualificou e não teve aquela inquietação. Não se interessa de fato. De buscar buscar uma outra oportunidade. Qualquer assim, cidade que tem o mínimo de população, você vai ter lá vários serviços para ensinar os aprendizados. Então, assim, a gente tem essa responsabilidade. Isso são empregos diretos, né? Agora é igual nós voltamos a falar. Para que uma cultivar seja produzida com qualidade, a quantidade de treinamento, a quantidade de terceiros que estão ali envolvidos para que a gente venha entregar um produto de qualidade. Mas finalizando assim, essa parte, então a Unigel ela tem 6 bases de produção de sementes para atender o mercado mais regionalizado. Então a gente tem que ter um programa de qualidade, tem que ter um programa de produção e buscar trazer isso tudo dentro do mesmo padrão de trabalho. E processos, né, Gil, que nos ajudam para tudo isso, né? Desde a pré-colheita. Eu costumo falar bastante da pré-colheita porque é ali que começa, né, Giovanni, uma semente tem que ter de altíssima qualidade, né? E nesse ponto a nossa régua ela tem subido, né, Giovanni? Ano a ano ela tem subido e hoje ela é muito alta, né, Giovanni? Acho que o Giovanni poderia discorrer um pouco mais sobre isso para nós. O que acontece com esse mercado, hoje vamos falar assim, de semente de cultivares? Sim. Aquelas pessoas que conhecem mais da cultura, antigamente tinha-se o uso de cultivares de vamos falar assim, estande muito alto. 400 mil plantas por hectare. Hoje nós estamos falando de um mercado, de uma necessidade de 180 mil plantas. É muito grande, entendeu? É 100%, vamos falar assim, de diferença. A gente via, né, Chorinho? Vamos jogar 28 para sobrar umas 24, 25 sementes e tal. Hoje, como se diz, usando bem essa palavra, né? Eu vou jogar 11 para ficar com 10, eu vou jogar 12 para ficar com 12. Então, isso tudo teve um reflexo na indústria, na produção. Então, assim, hoje eu não posso ter um índice baixo de germinação, porque eu vou ter um estande comprometido. Então, qual que é o desejo nosso? E a gente busca por isso. Cada vez mais entregar uma semente que tenha próximo de 100%. Então, o trabalho, o objetivo é para isso. Busca-se as ferramentas, há treinamento. Agora, nós explicamos que nós estamos trabalhando com um organismo vivo. É uma questão, eu volto a falar, é muito diferente produzir um copo desse. Nós estamos aí inúmeros fatores que interferem esse momento da decisão
de direcionar aquele campo a ser colhido e transportado para ser sementes. Certo. O Giovanni falou antes da questão do capital pessoal, da responsabilidade social da empresa com seus colaboradores. O Shaolin disse da importância também de ter cada vez mais uma equipe qualificada, né, para poder conversar de igual para igual com o produtor, que eu acho que aí tem um outro grande capital que a Unigel também tem, que são os seus clientes, conhecimento empírico já que o produtor tem dentro de cada realidade, essa troca de conhecimentos, produtor, técnicos, né, equipe de pesquisadores e tudo mais. Eu acho que isso também tem uma riqueza muito grande, né? Conhecer também a realidade do produtor, ouvir o produtor, de repente ele traz alguma coisa, pode colaborar com a Unigel, algo nesse sentido. Como é que você vê essa sinergia, assim, Giovanni? Vamos novamente por o que sustenta, o que traz esta afinidade com o cliente. Nós sabemos que o produto ele existe igual tem em todos os outros locais. O que vai diferenciar a gente optar por determinada marca ou ir em determinado comércio é a segurança de fazer o negócio em si, né? Então, assim, para que a Unigel tenha esta carteira, tenha este valor com o seu cliente, várias ações são construídas, foram construídas e estão sendo construídas. Sim. Um exemplo, nosso desenvolvimento de mercado. O desenvolvimento de mercado é pegar uma cultivar que ela está em pré-lançamento e fazer as vitrines, fazer o lado a lado, mostrar esse produto em diversos clientes naquela determinada região. Então o Chalsta aqui em Jataí, ele tem vários locais que ele plantou as cultivares cheque, mais as de pré-lançamento e as de lançamento, para que ele, nesta região de Jataí, venha organizar os eventos. Aí são eventos direcionados, são eventos com consultorias, para que o cliente vá àquele local e conheça este novo produto. E com isso, você tem os treinamentos, ele vai sentar com o cliente dele com um banco de informação. Então, isso é o que eu vejo que gera confiança de você receber, no caso aqui de Jataí, o Charles e a equipe dele, para dialogar ali sobre qual é o melhor planejamento. Hoje a palavra certa é essa mesmo, planejamento. Planejamento, em todos os setores. Qual que é a minha realidade aqui na região indo para Caiapone? Olha, eu tenho uma região assim, assim, assado. O que é que você tem para atender essa demanda? Eu tenho essa cultivar, eu tenho os resultados dela aqui nessa região, melhor stand. Então, isto é um trabalho construído pelo Departamento de Desenvolvimento de Mercado, junto com a equipe comercial. Certo. O material, ele vem para as macro. Vamos falar assim, o mesmo cultivar, ele se planta em 2, 3 milhões de hectares. Mas o comportamento e o manejo dessa cultivar lá no Triângulo Mineiro vai ser diferente aqui da região de Jataí. Então, esse feeling, esta sensibilidade é de responsabilidade do RTV, no caso aqui, o Chalson, com todas as outras partes aí que envolvem o obtentor e o desenvolvimento de mercado nosso interno. Bem, Chalson, dentro do portfólio da Unigel, nós temos aproximadamente quantos materiais hoje à disposição do produtor, hein? Nós estamos falando hoje aproximadamente 52 cultivares, né, Giovanni? Produzindo nessas 6 unidades. Nas 6 unidades, né? Isso é bom ou muita escolha e muita dúvida? Como é que você digere isso, Giovanni? Não, o portfólio hoje amplo, ele é um dos fatores que gera esta confiança do cliente junto ao Unigel. Certo. Ele hoje, igual a gente falou, devido às fronteiras que estão sendo utilizadas para o plantio de soja, o cliente ele é aqui de Jataí, mas ele planta na região de Montes Claros, ele planta lá no Mato Grosso. Então a Unigel tem todo o portfólio para atender estas demandas. Nesse contexto, quanto mais opções eu tenho, então melhor.
Sim, né? Mas o objetivo é atender esse cliente em toda a sua necessidade, seja da soja precoce, médio e tardio. Isso, em tanto se tratando de micro-regiões ou macro-regiões, né, Giovanni, quanto as texturas de solo também, né, que demandam grupos de maturações diferentes, né, e para o próprio escalonamento, né, também de plantio e de colheita do nosso agricultor, né. Aliás, falando em solo aí, tem um outro fator que a gente tem que deixar, parabenizar o produtor também, é uma necessidade que foi imposta até ao agricultor, a produção em si, mas é uma criação de um perfil de solo hoje que permita, né, também fazer com que essa semente possa dar o máximo que ela tem ali em tecnologia. Nós temos hoje um produtor aí, né, que busca um perfil de solo cada vez mais profundo, mais completo, né, e isso aí ajuda também na questão da produtividade, né? Peterson, vamos assim dizer, tudo aquilo que a gente falou, é o pacote tecnológico. Hoje você tem agricultura de precisão para aberturas de áreas. Verdade. Ok? Então, mediante a necessidade, que o Chalso diz, a textura do solo, a fertilidade que está ali naquele momento, você tem condição de, dentro de 2 anos, transformar ela em termos relacionados à fertilidade num padrão alto. Sim. E às vezes as pessoas não conhecem, mas o entorno nosso aqui hoje, dos Chapadões, de Jataí, Rio Verde, Mineiros, a gente tem uma variação de solo muito alta. Sim. É que, como se diz, a gente conhece o que já está estabelecido. Mas você tem uma região hoje que não é longe, região de Aporé. Sim. Entendeu? A topografia é perfeita. Perfeita. Ok? Precipitações já nem tanto, né? Como que é? Chuva já nem tanto. Né? Pode ser um pouco menos, mas chove bem. Os clientes que a gente tem hoje, a agricultura naquela região, ela está bem. Mas você falou do perfil de solo. Se eu tenho uma estrutura de fertilidade boa e foi construído com uma estrutura boa também, estas deficiências hídricas, às vezes elas vão ser sentidas menores. Mas nós temos uma boa notícia para essa questão de déficit hídrico. Já no Brasil tem-se variedades via plataforma de obtentora, que é a TMG, variedades com gene HB4. Mais resistentes. Ele tolerante. É muito interessante. Resistente ou tolerante? Ele tem resistência é uma palavra muito forte, mas ele tem uma tolerância a um período de estiagem. Vamos falar assim, bem simples e bem objetivo. Foi-se no DNA do girassol, identificou no DNA do girassol aonde é que estava a combinação que fazia ele produzir com menos água. Sim. Foi lá, tirou esse pedaço do DNA e veio e colocou isso dentro da soja. Então, isto é biotecnologia. Perfeito. Nós vamos ter variedades de soja com gene HB4. E em uma eventualidade, falta de água, igual ocorreu aqui em novembro, estas cultivares vão ter tolerância melhor do que as cultivares normais. Muito bom. Então isso vai permitir uma melhor segurança para estas regiões. O que está se fazendo agora é tropicalizar isto aqui no Brasil. É fazer com que isto venha ter teto também produtivo. Porque não é só essa questão de eu ter ali a questão da soja continuar a ter o seu crescimento nessa condição de falta de água com gene, eu também tenho que ter produtividade. Claro, nós temos através de outros obtentores, aí já não é um melhoramento genético, de plantas, entendeu? Aí já não é através de biotecnologia, e sim do melhoramento genético normal, que são cultivares que foram desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas, que também tem uma certa tolerância ao estresse hídrico. Acho que é um conjunto de fatores, né, Shaolin e Giovanni. Vamos pegar, por exemplo, uma área mista. Aí nós vamos ter daqui a pouco uma cultivar com tolerância ao estresse hídrico. Vamos ser um produtor rural consciente que ele tem que ter lá uma cobertura vegetal, né, excepcional para aguentar um veranico desse em uma terra, né, mista ou mais arenosa, onde a gente tem aí no pico do dia, de repente,
uma condição de calor lá afetando a planta ou a semente de 50 graus aí, tal, talvez até mais. Então, quer dizer, não é só essa tecnologia embarcada que vem com tolerância para o estresse hídrico, porque lá no Chapadão vai ter uma realidade, agora lá na areia, vamos assim dizer, vai ter uma outra realidade. Então aí entra o perfil de solo, entra a cobertura de solo, entra a utilização de uma braquiária e tudo mais. A gente vê que isso hoje começa a se tornar uma realidade, né, dentro da produção aqui de Jandaí. O produtor hoje cada vez mais tecnificado, olhando para isso, porque nós temos essas áreas periféricas também que requerem todo esse cuidado, né? Pedro, você usou uma palavra que ela é chave, consciência. Acho que a consciência no nosso meio, né, no nosso meio agronômico, ela diz tudo. Quando você tem consciência de que tudo que o sementeiro pode fazer e faz dentro da indústria é feito, e quando você tem a consciência de tudo que tem que ser feito e é feito da porteira para dentro, tudo tende a ter uma sinergia perfeita, né? Porque não adianta você, assim como o Giovanni falou aqui, nós trabalhamos com alta tecnologia, nós fazemos investimento em pessoas, nós temos um laboratório de altíssima qualidade, com profissionais altamente treinados a um custo muito alto. Nós conseguimos fazer a melhor semente, armazená-la em câmara fria, entregar no momento adequado que o cliente precisa, ter o melhor tratamento de semente que ele precisa. Se na hora que nós chegarmos ali na lavoura, ela não for colocada na condição adequada, no momento adequado, né, se ela não tiver a cobertura de solo adequada e a quantidade de água adequada para aquela semente iniciar as fases de germinação, o processo não se dá de forma correta. Então, a cadeia do agronegócio inteira tem que andar de mão dada, né, em todas as fases. E principalmente nessa hora, que a primeira hora é a fase primordial para que tudo dê certo, que é o plantio, para que haja uma germinação perfeita, tudo tem que estar perfeito. Quer complementar? Você falou numa questão ali interessante. Eu vivo ali na região dos Chapadões já por 22 anos. Sim. Existe uma realidade para se conhecer, quem ainda não conhece, que é o município de Paraíso das Águas, próximo a Chapadão do Sul, indo para Campo Grande. Aquela região é de solos mistos, mas eles foram muito felizes em decorrência da dificuldade. Eles buscaram uma alternativa para que viesse a ter produtividade alta, que é a integração da produção de sementes de forrageiras com a agricultura. Hoje, qualquer resultado de produtividade, de ensaios de produtividade naquela região, eu já vi vários resultados que se produz mais do que nas terras vermelhas dos Chapadões. Tudo em decorrência do pacote tecnológico. Pacote tecnológico. Esse é o pulo do gato, né? O Shaolin falou assim de uma questão assim, muito séria, que é a instalação do campo. E a gente vê isso muito porque a carteira de clientes hoje é muito grande da Unigel. A gente encontra aquele produtor que valoriza isso que o Shaolin falou, que é receber uma semente de alta qualidade, guardar no lugar certo e o mais importante, esperar o momento certo de fazer a semeadura. Isso não é fácil, né, Shaolin? Não é. Segurar o índice do produtor, né? A ansiedade é muito grande. Se ele vê a plantadeira do vizinho rodando, ele já está assim, em alto grau de estresse para iniciar. Então, assim, qual que é o potencial que a gente tem? É o que o Charles falou, é uma responsabilidade, é fazer um plantio correto, um manejo correto e com certeza eu vou ter uma colheita boa. Agora, a gente brinca, e os bastidores disso tudo? É o pacote tecnológico. Hoje é por isso que eu falei bem no início. Hoje você tem N opções aí para fazer uma implantação da sua lavoura bem feita. Gostaria que você se posicionasse, desse um parecer, opinião aí técnica e tal, o Giovanni também, sobre a questão da semente caseira. Como é que você vê, Giovanni? Ô Peterson, a legislação brasileira, ela permite sim ao agricultor salvar a sua semente para o seu uso próprio. Certo. O que não é permitido é a pirataria, ok? É a você salvar essa semente e ir para o mercado fazer esta comercialização. Mas eu te pergunto mais tecnicamente falando,
Giovanni, eu consigo retirar de uma semente caseira feita lá na minha propriedade, aquilo que uma semente lá da UBS, da Unigel, pode me oferecer? Vai da estrutura que aquela pessoa tem, entendeu? E a condição que ele vai ter no campo para executar aquilo e guardar, entendeu? Desde a plantabilidade até o armazenamento. Toda uma estrutura. Tal, tem gente que dá conta, tem gente que não dá, entendeu? Mas assim, esse mercado hoje ele tem mudado muito por uma situação, Peterson. Hoje o agricultor ele quer uma lavoura muito bem implantada, ok? Ele quer o stand, ele quer lá as 10 plantas nascidas por metro. Ele quer 11, ele quer 12. Sim. Então assim, e o nosso dever do lado de cá, do setor sementeiro, é cada dia mais fazer com que a gente tenha tecnologia e tenha força para oferecer ao mercado um produto de alta qualidade. Isto hoje não é segredo entre as empresas de multiplicação de sementes. As associações estaduais e nacional, ela trabalha com esse objetivo de oferecer para os associados, para todo o setor de sementes, que produz sementes, tudo aquilo que tem de pacote tecnológico para que a gente possa usar isso e trazer isso para o mercado com alto potencial de germinação e vigor. Muito finalizando, bem explicado, a lei permite você salvar, mas você tem que também entrar dentro da legalização para poder ter isso efetivado. Você tem que fazer o registro desse campo nos órgãos competentes. E tem um outro fator hoje que é a parte da cobrança da taxa tecnológica. Se você não tiver tudo organizado, na hora que você vai fazer a entrega desse produto nas trades, você vai ter aí a cobrança da taxa tecnológica aí muito mais alta do que quando você faz a aquisição da semente legal. Quer complementar, Charles? Eu acho que é isso mesmo, Pedro. Eu acho que é essa questão da responsabilidade que o sementeiro tem, né, para com o seu cliente, né, todas as garantias, né, que ele leva para o seu cliente, né, o que o produtor não vai ter, né, diante de uma produção pirata, né, do que o Giovanni falou, ele não vai estar respaldado, né? O sementeiro dá todo um respaldo por trás, tem toda uma responsabilidade a ser cumprida, né? Além da responsabilidade social, né, que todos nós temos aqui, temos tanto dito, né, também que cada um. E eu acho que a questão da sanidade das sementes também é muito importante nessa parte fitossanitária, né? Então, acho que o sementeiro resguarda muito essa parte, né? É muito bem controlado tudo isso, né? Talvez essa parte das doenças não sejam tão bem controladas quando se leva isso para a produção on-farm, né? Perfeito. A gente falou antes da questão da mão de obra e me ocorreu agora uma lembrança aqui boa, inclusive será tema de programa futuro nosso aqui no podcast Agronegócios, né? Falamos da mão de obra, da escassez e tal. Tem uma reunião na semana que vem, salvo engano, com o prefeito Humberto Machado e a equipe que está por trás desse grande projeto, que é a criação de uma escola agrícola aqui em Jataí. Muito feliz com isso. No Sul isso é muito tradicional, né? Tem os colégios agrícolas que vão trabalhar, né? Jovens, né? Mostrando as peculiaridades do agronegócio, enfim, mas tem uma série de matérias nesse currículo desse aluno que vai participar dessa escola agrícola. Isso vai ser fenomenal, tenho certeza, aqui para a região de Jataí também, né? Se tratando dessa questão de mostrar para o jovem também, né, a potencialidade do agronegócio em si. Bom, gostaria de saber com relação ao dia de campo da Unigel, né, também, vocês estão programando já alguma coisa? E como é que está, Chaulinho? Bom, a gente tinha um planejamento para fazer um dia de campo, tinha até data, era para ter sido sábado passado, 4 de fevereiro, mas em decorrência desse cenário que a gente viveu aí de política e tudo mais, e também por umas ampliações na estrutura lá em Chapadão do Céu, a gente entendeu ser melhor adiar para 2024. Então, okay? 2023 não teremos. 2023 a gente também, em decorrência de não ter esse dia de campo tradicional, a gente valorizou muito esses trabalhos que são aí em todas as regiões, que é o mini dia de campo, é a participação em eventos. A gente teve o da Sistec agora há pouco, né? Isso, é igual aquele modelo, ok? Mas o ano que vem a gente já está aí com a previsão de fazer esse evento. Perfeito.
Semente, o Giovanni, é a grande estrela do agro hoje, da lavoura, não do agro, da lavoura, é a semente? O Peterson, na semente em todas as mudas e sementes que está embarcado praticamente todas as biotecnologias. Uhum. Hoje a gente trabalha que uma semente ela vai tornar uma planta de alto potencial de produção. E vai ser nas sementes que vão vir as outras demais tecnologias. Nós vamos ter soja aí com potencial de proteína, já temos. Nós temos 2 cultivares no portfólio da Unigel que o teor de proteína é 42%. Sim. Então o mercado vai caminhar para isso. A pesquisa está levando para isso. Nós vamos ter soja com ômega 3 e assim sucessivamente. Agora o que a gente espera é como que o mercado vai pagar por isso. Essa é outra questão, né? Ou simplesmente vai comprar essa tecnologia, né? Simplesmente eu vou receber isso. Agora sim, o mercado tem alguma questão a mais? Hoje a gente tem uma trade que paga já por essas 2 cultivares, você entregando elas tudo certinho, você tem um plus em cima disso, ok? Então assim, na semente é o veículo aonde vai se hospedar toda essa parte de biotecnologia que já foi, está sendo e vai continuar a ser. Por isso que a responsabilidade nossa, que o Charles disse, cada vez é maior, né? E às vezes alguns produtores não entendem, né, o valor que hoje tem uma semente. Perfeito. Para a gente fechar, teto de produtividade, né? A gente falava aí, você começou lá naquela grande evolução que saiu dos 50, 55, 60, 65, 80. Onde a gente pode chegar, Gilmar? Bom, eu vou lembrar de um fato que ocorreu em 2018 em um evento em Chapadão do Céu. Na hora que eu fui fazer a exposição, a explicação das cultivares, eu disse que a nossa geração seria das 100 sacas de soja. Certo. Rapaz, isso eu vou te falar um negócio. Teve 2 tipos de público na hora. Aqueles que zombaram e aqueles que desejam alcançar as 100 sacas de soja. Nesta safra, nós temos lavouras com 1.200, 1.900 hectares com 101 sacas, 102, 107 sacas. O que é isso? Em qual região, me permite perguntar? Algumas coisas já no Mato Grosso. Já no Mato Grosso. Mas é porque a colheita lá está mais no cedo. Sim. Ok? Mas aqui em Goiás já tem altos picos acima de 100 sacas de soja. O que eu quero dizer é o seguinte, isso tudo é fruto de um pacote tecnológico. Não adianta ter só o melhoramento genético. Mais uma vez, tem toda uma cadeia. Entendeu? Hoje nós temos produtos biológicos aí para fazer uso no solo, fazer uso na planta. É uma cadeia em crescimento. Eu costumo comparar, eu digo ainda que a minha geração, nós vamos colher um alto índice de percentual de lavouras de soja acima de 100 sacas. Você perguntou assim, aonde é que é o teto produtivo? Eu já conversei assim com renomados melhoristas, geneticistas. A cultura da soja, hoje, sim, ela tem capacidade de entregar 150 sacas de soja. Geneticamente falando. Geneticamente, ok? Aí vamos ver o que vai surgir para frente. Mas você falou uma coisa muito interessante. Pois sim. Se você olhar aí, há 15 anos, a morfologia da planta era vagem de 3 grãos, 2 grãos, 1 grão tinha demais. Nós estamos com um lançamento agora, o alto índice de vagens com 4 grãos, ok? Trabalhou-se hoje, os internódios são menores, há um maior pegamento de vagens por entrenó. O peso de 1.000 grãos? O peso de 1.000 grãos, acho que isso aí foi a grande mudança que ocorreu, né? A densidade do grão, ela foi mudada, né? Outra questão, hoje você tem cultivares, e aí a gente tem 2 linhas de trabalho no Brasil,
que é o caso da GDM e algumas outras multinacionais, os ramos laterais são tão produtivos quanto o ramo principal. E nós temos a empresa Stein no Brasil, que é americana, que é a maior empresa de melhoramento genético do mundo. Ela chegou no Brasil, ela já tem na sua característica das suas cultivares uma maior quantidade de vagem na sua haste principal. Certo. Então, assim, o 100 saco de soja, eu acredito, é realidade, e eu acredito que eu vou viver isso. Dos 150 sacos, aí eu acho que tem um contexto muito grande, maior em cima disso. Se você vê aquele concurso SESB, as maiores produtividades que ocorreram foram 140 e alguma coisa, mas o solo também ele foi tratado ali naquele caso ali com muito dejetos de suíno, cama de frango. Então, assim, aquilo ali também teve uma real situação, né? E foi com variedades não atuais, viu? Aquela produtividade de 140, coisa mais antiga, né? Aquilo lá tem uns 4 anos, alguma coisa. Não era com essas cultivares. Então, assim, usando da palavra desse melhorista, o nosso potencial hoje, dia 10 de fevereiro de 2023, nós pode falar que é de 150 sacas em um futuro. Não sei se é perto ou longe, mas o nosso futuro muito próximo agora é 100 sacas aí. 100 sacas de soja, sem sombra de dúvida. Que bom, hein? Ótima notícia, com certeza. Senhores, para a gente fechar, então, novamente sendo redundante na questão do fechamento aí, mensagem de vocês aí, em nome do Grupo Unigel, para os produtores, né, para essa safra, e já visando já as aquisições também para a safra que vem, que está chegando, né? Ô Pedro, a gente só tem que agradecer a você pela amizade, pelo relacionamento que a gente tem, dizer para os nossos clientes que nós temos cultivares tanto precoce, ciclo médio, ciclo tardio. O portfólio da Unigel, eu tenho certeza em dizer que ele atende toda a necessidade que o cliente necessita, tanto para questões de nematóides, doenças. A gente tem como estar dialogando, discutindo planejamento. E o objetivo nosso, pode ter certeza, cada vez mais é produzir sementes com alta capacidade de germinação e vigor. A gente precisa e busca por isso. Então, assim, nós deixamos aí uma palavra que estamos abertos, já estamos em negociações, e a gente deseja fazer parte aí e continuar esse relacionamento, levar ao nosso cliente o respaldo, levar uma solução para que ele venha estar seguro em estar fazendo negócio com a Unigel. Muito bom. Charleston? Isso, é isso mesmo, Pedro. Agradecer a você, igual o Giovanni falou, né, mais uma vez, por deixar as portas abertas sempre aqui para nós, né? Nós ficamos muito felizes com isso. Dizer ao nosso amigo produtor e cliente aí, conforme o Giovanni falou, nós estamos de portas abertas a recebê-los, né? Que eles estejam também de portas abertas a nos receber também, né? Com as negociações. E eu só queria deixar uma palavra final aqui, Pedro, que nós agora, né, Giovanni, além das sementes de soja aí, que é o nosso carro-chefe, nós estamos trabalhando também com sementes de arroz, né, Giovanni, e sementes de milho, né, que agora nós vimos com híbridos de milho domado. Tá? Então a gente faz um podcast tá bom? É só para deixar aí Nós temos que vender, né, Pedro? Perder a oportunidade de vender, né? De jeito nenhum. É isso aí. Tudo bem, senhores. Muito obrigado uma vez mais ao Giovanni Pereira da Silva, gerente comercial da Unigel, ao Charleston, ao Shaolin, Pessoa, representante técnico de vendas da RTV da Unigel aqui na região, né? A gente tem encontro marcado na segunda-feira novamente. Vamos receber o Joel Haganin, presidente da ProSoja Goiás, convidado na segunda-feira aqui no podcast do Agro e dos Negócios. Sempre com apoio muito especial do Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do Agro, da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, o braço forte do Homem do Campo, da Altec, trabalhando juntos por um planeta de abundância, da Casa Carlone, Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito Genuinamente Jataiense, da Protec Produtos Agrícolas, agora também presente aqui no Sudoeste Goiano. Esse é o canal do Brasil Verde e Amarelo, que produz e que alimenta o mundo. Segunda, quarta e sexta no YouTube, também na nossa página lá no Instagram. Obrigado ao Léo aí na técnica, obrigado ao Guilherme no suporte também aqui à programação. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe e nos permita um novo encontro na segunda-feira. Valeu, até mais!